Beleza? Como vai? Maravilha! Conseguiu entender um pouquinho sobre funções? Vamos praticar então. Bora lá para o exercício 2 da sua lista de exercícios sobre funções. O enunciado é o seguinte: faça um programa que receba o número de horas trabalhadas por um gestor e o valor do salário mínimo vigente. Crie uma função que calcule o salário a receber do gestor seguindo as seguintes regras. Olha só. A hora trabalhada vale a metade do salário mínimo. Está ganhando bem o gestor, hein? O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor da hora trabalhada. Tudo bem. O imposto equivale a 3% do salário bruto. O salário a receber equivale ao salário bruto menos o imposto. Crie um algoritmo que invoque a respectiva função e mostre o salário a receber. Então, basicamente é o seguinte, ó, como entradas, vamos lá. Como entradas, nós temos o salário mínimo, então vamos lá, aqui, ó. Recebo o número de horas trabalhadas, né? O número de horas trabalhadas e o salário mínimo, ok? Isso é o que entra de dados no programa. E aí eu vou ter uma função que calcule o salário do gestor. Então, esses dados de entrada que eu vou pedir para o usuário, eu vou repassar para a própria função que o enunciado pede que seja criada. E aí essa função vai fazer os cálculos. Ele vai fazer toda essa brincadeira aqui de acordo com os itens de 1 a 4. Então vamos lá. Vou criar logo direto a função antes de mais nada. Eu não vou nem lá para o main ainda. Eu vou criar minha função. Ó. Então uma função que vai calcular valor de dinheiro, né? Então vou calcular isso como um dado do tipo float. Então a função retorna um dado do tipo float. Por isso eu criei ela como sendo float, e aí eu vou criar aqui uma função calc salário a receber, calc salrec, tá bom? E como dados de entrada, eu tenho o número de horas. Professor, horas pode ser float? Pode, ok? Eu não tenho meia hora, eu não tenho uma hora e meia, então eu posso ter float, ok? Como sendo o tipo de dados que representa a nossa hora. E aí eu preciso também do salário mínimo, não é isso? Salário mínimo, que é o que me pede lá em cima. Salário mínimo e o número de horas trabalhadas. Pronto. Então esses são os dados de entrada do meu programa. Meu programa basicamente vai ser praticamente todo implementado dentro da função, a não ser as interações com o usuário. Isso eu vou fazer fora da função. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, variáveis locais para a gente poder calcular tudo que é pedido aqui nos itens de 1 a 4. Então eu vou criar uma variável, olha só, de horas trabalhadas, ok? O valor, olha só, hora trabalhada vale metade do salário mínimo. Então as horas trabalhadas aqui, esse HRT, na verdade, é justamente quanto vale a hora trabalhada desse gestor, que equivale a metade do salário mínimo. Então a gente vai fazer uma continha aqui já, né? Eu vou também ter uma variável do salário bruto, que eu chamei de SBRT, uma variável para o imposto e o salário aqui a receber. Okay? Então, uma variável para cada item aqui. Ó. O que ele me diz? Ele me diz que a hora trabalhada ela vale metade do salário mínimo. Então, eu faço a hora trabalhada aqui, receber o salário mínimo divididos por 2. E aqui muito detalhe, eu não quero fazer uma divisão inteira. Então, eu vou fazer uma divisão com floats. Por isso, eu coloco 0,0. Se eu colocar dividido por 2 aqui, pode ser que o resultado seja arredondado aqui dentro de HRT, o que eu não quero que aconteça. Tá? Então eu forço que a divisão seja com casas decimais ao dividir por 2,0 e não só por 2 inteiro. Ok? Tudo bem, vamos dar uma sequência aqui. Item 1 calculado. Item 2. O salário bruto equivale ao número de horas trabalhadas multiplicado pelo valor da hora trabalhada. Então o meu SBRT aqui, ele é justamente o número de horas trabalhadas vezes quanto custa cada hora para esse gestor aí, né? Para esse gestor, na verdade, o cálculo aqui cada hora é metade do salário mínimo. Tudo bem. O próximo aqui, ó, o imposto é 3% do salário bruto. Então, o imposto é igual ao salário bruto vezes 3%. Ops, faltou uma explicação aqui, né? Vezes 3%. Não é isso? Eu não pego o valor de 3 dividido por 100 para eu ter 3%.
Ops, esse 8 aqui sobrou, né? Eu quis colocar uma multiplicação aqui, gente. Então, ó, salário bruto vezes 3% é o imposto. Maravilha? E aí, por fim, para eu saber quanto que vai ser repassado a esse gestor, ou seja, o salário a receber, eu vou fazer justamente o salário bruto, olha aqui, ó, salário bruto diminuído, subtraído, menos, ou seja, menos o imposto, tá bom? E aí eu dou um return em quem? No salário a receber aqui. Legal? Muito bem, feito isso, aí eu tenho a função para calcular o que o enunciado pede. Então eu preciso vir aqui no meu main e criar uma variável também para as horas trabalhadas, para o número de horas trabalhadas, tá joia? Eu preciso também de uma variável para o salário mínimo e aqui uma variável para o salário a receber. Isso tudo eu vou usar para interagir com o usuário. Então, para eu interagir com o usuário, eu preciso dizer para ele, insira o número de horas trabalhadas. E aí o usuário sabe o que fazer, ele insere esse número de horas trabalhadas com o %f. Bora ver de novo aqui se vai rodar sem eu precisar colocar fflush depois do scanf, tá? Vamos aqui, vou colocar o endereço das horas trabalhadas. E aí eu preciso saber também o salário mínimo, né? Então insira o salário mínimo. Oh, Jesus, mínimo. Maravilha. Então, tá aqui, já pedi as duas coisas que eu preciso que o usuário informe para eu calcular o quê? O salário a receber. Então, o salário a receber, ele vai ser baseado nas informações que o usuário informou de acordo com o que o enunciado pede lá em cima. E aí, o enunciado pede que eu use a função que eu acabei de criar. Então, olha só, número de horas trabalhadas está nessa variável local aqui no main, né? Número de horas trabalhadas. E o salário mínimo na variável salmin aqui do main. Bem? Então a lógica é similar ao que a gente fez em exercícios anteriores com funções. Calculei o salário a receber, vou imprimir isso na tela. Salário a receber por esse gestor aí é em reais 1%.2f. Esse %.2f vai formatar o conteúdo da variável sal a receber, salrec aqui, que eu calculei anteriormente. Maravilha, vamos compilar para ver se não deu nenhum errinho. Ah, deu um errinho aqui. Que float, Pietro. Olha só, gente, o que eu fiz aqui. Ainda bem que tomara que você tenha visto, né? Eu quero escrever printf, escrevi float. Ai, meu Deus. Desculpa, meus amores. Tomara que você tenha percebido a hora que eu fiz isso no código, né? Então, respira. Eu só queria, na verdade, aqui, era mostrar para o usuário printf, né? Queria mostrar para o usuário as mensagens. Insira o número de horas trabalhadas, e aí eu leio isso. Insira o salário mínimo, aí eu leio isso. Depois eu calculo o salário a receber de acordo com a função que a gente criou lá em cima, né? E aí o printf aqui com o resultado que a função retornou, tá? Então era isso que eu queria fazer. Eu fixei no float aqui, me perdoa, tá? Tava errado o float aqui, corrija para printf, tá bom? Muito bem, agora sim, vamos ver se não tá, agora eu não viajei, agora tá certo. São coisas que você pega quando você vai compilar, às vezes você não está prestando atenção na hora de escrever o código, o raciocínio está correto, mas você não transcreve isso para um código coerente, né? Foi o que eu fiz aqui nesse momento, faz parte. Então olha só, caso de teste, insira o número de horas trabalhadas, digamos que o gestor trabalhou 180 horas e o salário mínimo aqui, digamos que é 1.000 na ocasião. Então esse cara vai receber 87 mil reais. Esse gestor está ganhando bem, hein? Para o ano em que esse curso está sendo gravado, esse gestor está ganhando muito bem. Tá bom? Então olha só, debugue aí, sugestão, debugue esse código, coloque uns breakpoints, use, quer ver, ó, use aquele cara lá, vou colocar uns breakpoints aqui, ó. Vamos debugar bem rapidinho para você. Debugar bem rapidinho aqui, vou colocar um watch nesse cara, vou colocar um watch nesse cara e um watch nesse cara. Vou colocar um watch também nos parâmetros lá em cima. E vou colocar também nas variáveis locais. Perceba que quando eu vou colocando, ó, ele pede execute to evaluate, quer dizer, ele nem criou essas variáveis em memória ainda. Por quê? Porque são variáveis locais. O código ele não chegou a executar a função
aqui, como ele não executou a função aqui ainda, ele não tem valores para as variáveis, elas nem foram criadas em memória. A linguagem C funciona assim. Então, se eu der um next line aqui, ó, a máquina vai ficar parada, olha só, imprimiu a mensagem e a máquina vai ficar parada esperando a inserção. Eu tinha inserido, de acordo com o caso de teste, 180 e 1000, né? Deixa eu dar mais um next line aqui para ele ficar no scanf. 1000. Tá bom? Se eu der aqui um step into, olha lá, ele criou as variáveis em memória, mas elas estão com lixo de memória. As únicas variáveis locais que estão populadas são as do argumento, porque quando eu invoquei a função, eu já passei os argumentos aqui, né? Horas_trab e salmin foram copiadas justamente para nr e smin, respectivamente. Ó, horas_trab, nr, valor de 180 as duas. Salmin, smin, duas com 1000 também. Agora as outras variáveis locais, hr, t, s, brt, imp e srec, todas as variáveis locais aqui, foram criadas em memória, mas com lixo de memória. Se eu for dando next line, ó, elas vão sendo populadas, ó, agora com os cálculos corretos, né? Então, olha só, o valor da hora desse gestor é 500. O salário bruto desse cara seria 90 mil. O imposto, 2.700. Então, o salário a receber, 87.300. Se eu der o next line, ele retorna do ponto aonde a função foi invocada e ele imprime na tela justamente o valor de S, de salrec aqui, salrec, que foi justamente o return que eu dei lá. Ó. Srec valia 87.300 e aí eu copiei isso para dentro de quem? Para salrec e imprimi salrec na tela. Não é isso? Ó? É isso que eu tenho aqui no meu programa. Se eu for aqui no bendito do PDF, no caso de teste, olha quem está lá, justamente 87.300. Então bateu com o nosso caso de teste. Eu posso finalizar a execução do código. E aí encerramos os nossos testes. Belezinha? Então debugue aí, brinque um pouco aí. Se não entendeu, por gentileza, deixe a sua dúvida nesta aula. A gente se vê no próximo exercício, onde a gente fala sobre o uso de procedimentos com passagem de parâmetros por referência para kilowatts e quilowatts-hora, custos de energia em uma aplicação aqui que simularia, por exemplo, uma companhia de energia. Beleza? A gente se vê então no próximo exercício. Até mais!